Vamos colocar para gravar esse negócio e vamos começar. Gente, nós estávamos falando sobre cultura na semana passada. Que coisa incrível, né? Falar sobre cultura. E vocês sabem que mesmo celebrar um momento como esse, né? É cultural, né? Celebrar um momento como esse é cultural. E é por isso que faz tanta falta, né? Para a gente, às vezes, a possibilidade de estar junto. Porque na nossa cultura, e aí pensando cultura como uma cultura de um povo, né? Pensando a cultura como a cultura de um povo, a gente, no Brasil, a gente celebra, né? Tudo precisa ser celebrado. Né? O aniversário, a gente quer estar junto. Quando você ganha uma promoção, a gente quer estar junto. Né? Quando a pessoa tem um bebê, né? Então, quando fica sabendo que está grávida. Então, o brasileiro tem muito disso, né? De estar junto. E isso tem a ver com a nossa, digamos, identidade cultural, que a gente chegou até a falar um pouquinho no ano passado, com aquelas discussões sobre identidade e tratando um pouquinho do pensamento do Stuart Hall. Mas, voltado principalmente à nossa discussão para o campo da produção artística, vamos lá, vamos tentar caminhar junto aqui para a gente discutir esses pontos. Olha só, gente, essa é a primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção de vocês hoje. Toda a produção cultural de um povo ela é um documento vivo da história da humanidade. O que isso significa? Prestem atenção no prof. O que isso significa? Significa que quando a gente olha para a cultura de um povo numa determinada época, a gente consegue ter uma noção sobre o que eram as pessoas, como viviam as pessoas, como pensavam as pessoas de uma determinada época. Então, a cultura, e pensar a cultura em todos os aspectos, do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista das artes, do ponto de vista da moda, né? Então, todas as manifestações culturais, elas, de alguma forma, nos contam a história das pessoas. Vejam que, por exemplo, antes mesmo, né, da gente ter a chance da escrita, quando a gente tinha lá pinturazinha que a gente chama de pintura rupestre, né? Aquilo que vai lá, joga lá nas cavernas e tal, aquilo é o único registro que nós temos daquele período. E, por meio daquilo, nós conseguimos ter uma ideia sobre como viviam aquelas pessoas, o que pensavam aquelas pessoas, que eram pessoas pré-históricas. Então, toda a produção cultural era um documento vivo da história da humanidade. Então, quando você olha para a produção cultural dos anos 60, você tem um mapa do que foi os anos 60, você tem uma ideia do que foram os anos 60. E, certamente, daqui 100 anos, quando alguém olhar para a produção cultural da nossa época, conseguirá ter ali uma ideia de como vivíamos, de quais eram os nossos hábitos, de quais eram os nossos costumes, né? As aulas de antropologia são maravilhosas para isso, não é verdade, Amanda? Por quê? Porque a produção cultural é um documento vivo da história da humanidade. Então, aquilo que nós produzimos como nossa cultura, ou seja, aquilo que é a nossa manifestação como cultura, está contando a nossa história. Vamos lá. Outro aspecto bastante interessante para a gente poder estar pensando junto aqui a respeito desse tema. A gente não pode ignorar que essa cultura ela é mudada, ela se altera, ela se modifica de acordo com o tempo. E nós temos, de acordo com as tecnologias, mudanças também nos sistemas culturais, nas organizações culturais, nas nossas manifestações de cultura. Então, vejam, aqui um detalhe que eu acho bastante significativo. A maneira como as tecnologias e os sistemas de comunicação estão organizados vão afetar a nossa cultura, vão transformar a nossa cultura, vão divulgar a nossa cultura, vão difundir a nossa cultura. E aqui eu quero parar um pouquinho junto com vocês para pensar esses aspectos. Eu já falei para vocês em várias ocasiões, mas volto a repetir.
todas as vezes que você tem uma tecnologia nova sendo inserida na sociedade, que essa tecnologia afeta a vida da maioria das pessoas, você tem uma mudança na cultura daquele povo. Imagine o seguinte: até décadas atrás, e não é tão longe assim, talvez as avós de algumas de vocês, de alguns de vocês, viveram essa realidade, ou pelo menos as bisavós, não tinham máquina de lavar, não tinham nem tanque, lavava lá na beira do córrego. Lá no Corvo, No levava o sabão, córrego, é. pegava. É bem isso. Lavava lá na beira do córrego, né? Ou seja, no corgo, como diziam as nossas avós, as nossas bisavós, né? Apenas a introdução desse equipamento, que é a máquina de lavar, olha o quanto ele mudou na organização do trabalho doméstico e permitiu, inclusive, a independência da mulher para algumas coisas. Gente, sem esse instrumento, a máquina de lavar, né? Depois, equipamentos para poder ajudar na cozinha. Sem esses equipamentos, as mulheres teriam tido muito mais dificuldade para conseguir trabalhar fora. Isso que a gente hoje, né, celebra, a gente se alegra por ver que nós estamos avançando e avançando de maneira bastante substancial no que diz respeito à liberdade da mulher, à igualdade de condições da mulher. Isso foi muito possibilitado em função da tecnologia. E isso acabou afetando e mudando, inclusive, a cultura do trabalho doméstico, né? Da vivência em casa. Então, as tecnologias, elas afetam em todos os aspectos. Quando a gente traz isso, inclusive, como tecnologia de comunicação, vejam o que a gente está vivendo hoje, né? A possibilidade que a gente tem da nossa aula aqui, ao vivo, nesse exato momento, com vocês aí assistindo. E se nós estivéssemos na faculdade, mesmo estando na faculdade, aqueles que talvez não se sintam confortáveis, não estão se sentindo confortáveis de estar no presencial, ou ainda, né, tem um pouco de dificuldade com a questão do transporte, se nós estivéssemos lá, também poderíamos estar presentes e uma parte da turma em casa. Já fizemos um pouquinho essa experiência nessas duas primeiras semanas que tivemos aula, né? Então, vejam, a tecnologia afeta essa dinâmica, cria novas possibilidades, cria eu estava vendo agora, hoje, no meio da tarde, uma informação sobre o home office, né? E a quantidade de pessoas que está trabalhando em casa, quantas pessoas agora não querem voltar para o presencial, quantas empresas desejam também manter a lógica do home office, do trabalho em casa, e para muita gente, as inúmeras possibilidades que se abriram. Porque às vezes a pessoa trabalhava na empresa das 8 da manhã às 6 horas da tarde, tinha lá seu horário fechadinho. Quando ele foi para casa, ele descobriu que talvez, se ele fosse um pouquinho mais rápido, ele conseguia talvez produzir um pouco melhor e, quem sabe, pegar um freela. Então, já começa a modificar também toda uma cultura do trabalho, a presença da tecnologia. Então, esses são os pequenos aspectos. Mas eu costumo brincar, e eu gostava de mencionar essa ideia quando eu trabalhava com a disciplina de História da Comunicação, que agora se tornou Comunicação, História e Sociedade. Eu sempre falava assim, olha, no passado, pensem assim, bem lá no passado, passado, quando não existia nada, nenhum tipo de meio de comunicação, absolutamente nada. Não tinha carta, não tinha telefone, evidentemente, não tinha internet, não tinha nada. Se eu dissesse para Amanda assim, Amanda, eu preciso falar com a Elisângela, imediatamente, qual a imagem que se formaria na mente da Amanda? O Ronaldo vai encontrar com a Elisângela para falar com ela. Hoje, quando eu digo preciso falar com a Elisângela, as inúmeras possibilidades que isso significa. Eu vou falar com ela por um SMS, eu vou falar com ela pelo WhatsApp, vou falar com ela por telefone, eu vou falar com ela por videoconferência, eu vou falar com ela de que forma? Até a carta ainda é possível, né? Então, vejam as inúmeras possibilidades que nós temos e a própria ressignificação da palavra. O quanto ela ganha significados novos.
pelas possibilidades que nós temos de falar com as pessoas. A gente poderia falar hoje aqui, ó, eu tive com fulano hoje à tarde. Né? Vamos imaginar aqui, né? Eu tive conversando com... eu estive com o governador Ratinho hoje. Poxa, ele veio em Maringá? Você foi em Curitiba? Não, você poderia usar essa ideia pelo simples fato de ter tido uma reunião, quem sabe, em videoconferência com ele. E quem sabe ele na China, no Japão, nos Estados Unidos, sei lá onde ele poderia estar. Então, olha só as inúmeras possibilidades que nós temos. Só que isso afeta também a maneira como nós nos organizamos como pessoas e como passamos a pensar a nossa vida. Então, as tecnologias e os sistemas de comunicação afetam a cultura, transformam a cultura. E isso é muito importante, porque imagina o seguinte, gente, hoje, cada um de nós aqui, na nossa realidade, o prof aqui, a Elisângela, a Lia, a Amanda, a Bia, enfim, cada um de vocês, no seu lugarzinho, está sendo afetado pela cultura da sua comunidade, pela cultura do seu povo, pelas pessoas que estão próximas de vocês, mas também, se você é fã e, quem sabe, acompanha o dia a dia da Beyoncé, né? De alguma forma, o que ela veste, o que ela come, pode estar afetando o seu olhar a respeito de gostos, de preferências. Então, vejam, você tem uma introdução de uma cultura global que chega por meio dos meios de comunicação. Quem que é o aluno novo, gente? Natália, quem apresenta aqui para nós? Deixa eu já até fechar a tela. Ô, Natália, você falou, agora você apresenta quem é o abençoado aqui para nós. É o Pedro Augusto? Já está colocando o menino para passar vergonha, gente. Ô, Pedro Augusto, boa noite, meu filho. Você quer mostrar a cara ou vai ficar escondida? Aí ele é flamenguista ainda, pelo jeito, ou é atleticano? Muito bem-vindo, então, ser flamenguista. Você é flamenguista, Amanda? Eu e a Adrian, flamenguistas doentes. Ele é bicampeão mundial, professor, não é flamenguista. Tem que chamar assim agora. Bicampeão mundial. Quando foi que ganhou o bicampeonato mundial, né? Anteontem, professor. Anteontem? Quase isso. Eu achei que era só em 81, Adria. Não, esse foi o 8º já. Só que daí 2 consecutivos. Para que time você torce, professor? A gente vai entrar... Não, mas você falou campeão mundial. É brasileiro, não, professor, Adria. Perdão, brasileiro. Ai, gente, É que a gente está tão acostumada com o mundial que fica na cabeça. Ai, nossa. Porque eu sabia do 81, que o Zico ajudou a ganhar e tal, né? Mas agora, depois, eu falei, ganhou mais um, eu não estou sabendo. Eu não sou tão bom em futebol assim, mas enfim. Legal que a gente parou a aula, tá batendo o maior papo e o Pedro Augusto tá nem aí, nem apareceu. Eu acho que o Pedro foi tomar um cafezinho, viu? Ele tá achando... o menino no primeiro dia de aula. Não, mas eu achei injusto, sabe? A pessoa aparece aqui no meio da nossa aula, deixa todo mundo... Olha lá, Natália, deixa ele deu boa noite, Natália, fica quieto. Não, professor, é que eu tenho uma dúvida para tirar, entendeu? É que, tipo assim, eu sou novo na faculdade, eu já fiz 4 anos de... Já fiz 2 anos já, né? E eu acho que me colocaram, tipo, as matérias lá que me colocaram, um link não tá acessando, e eu não sei se é as matérias corretas, sabe? Entendi. Eu entrei na aula que deu, mas aí eu não sei se essa é a minha sala, entende? Daí eu só tô vendo Você... Não, tem problema. Para todos os casos, aqui somos nós, assim, essa galera do 3º semestre, aqui é o professor Ronaldo, além de tudo, a gente coordena esse negócio. Então, fica à vontade, tá? Espero que você goste da gente. E depois manda um alôzinho para mim. E a gente eu te mandei ela no descobrir. WhatsApp, eu acho. Eu acho que eu sou contato. Daí depois você dá uma olhadinha lá para mim. Então tá bom. Você... Professor, você dando vácuo no novo aluno que... Mandei agora, tadinho. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Ele mandou. Aqui, ó. Peguei seu contato. Aí, ó. Já adiciona aí, ó. já. Tá vendo, gente? Fica fazendo maldade comigo já aqui, seus porqueiros. Tá vendo, né? Tá vendo? Esse povo é maldoso. Só porque fez homenagem para mim. Professor, primeira homenagem,
Depois, né, você sabe. Depois pega no pé, né? Tá bom. Pedro, seja bem-vindo, tá? Bem-vindo à faculdade, tá, querido? E bem-vindo a, independente de você fazer essa disciplina ou não, independente de qualquer coisa, bem-vindo a essa galera também, uma galera muito boa, a galera do terceiro semestre, tem alunos de jornalismo, publicidade e propaganda aqui, e é um pessoal realmente muito bacana. A instituição é uma casa, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos Desculpa deixar a bagunça, viu, Pedro? A gente não é assim todo dia, não. a gente... Sim, a gente é assim todos Só quando tem aniversário. Ô, Bia, a gente, além de tudo, ainda quase pratica bullying com menina aqui, Bia. E gravando, pior de tudo, gravando tudo aqui. Então, gente, vamos lá, vamos voltar. Então, vejam só, as tecnologias, elas nos afetam, mudando, inclusive, nossa cultura. Por quê? Porque hoje você não é só impactado pela sua realidade, ali do seu ambiente, do seu cantinho, da sua casa. Nós estamos o tempo todo inseridos, imersos em um espectro muito maior em virtude da televisão, em virtude do rádio, dos jornais, das revistas, mas principalmente em virtude agora da internet, né? Então, nós passamos a ter contato, inclusive, com novas tribos. Isso é um aspecto muito interessante. Por que é muito significativo isso? Porque, com a internet, nós conseguimos nos aproximar daquelas pessoas que têm, digamos, gostos, preferências que se assemelham às nossas. Então, os meios de comunicação e as tecnologias, elas potencializam isso, elas transformam a cultura. Não apenas as tecnologias, evidente, mas as tecnologias têm efeito, elas transformam, elas ajudam a divulgar, elas ajudam a difundir determinadas ideias. Até aqui tudo bem, meus amores? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria que vocês registrassem essa ideia, gravassem essa ideia, porque é muito importante até para a gente não estabelecer julgamentos. A gente gosta de julgar, a gente gosta de avaliar, né? A gente gosta de fazer assim, ó, tá vendo ali? Né? A gente gosta de apontar os dedinhos, a gente tem meio que essa maldade intrínseca, né, ao ser humano, de tentar dizer que aquilo que é nosso é melhor do que o que é do outro, né? Então, não existe uma cultura superior à outra. O que a gente pode ter como referência, a gente falou na semana passada isso, é utilizar padrões éticos, valores humanos, né, como referência para avaliar a qualidade de algumas ações culturais, de algumas manifestações culturais, né? Ou seja, o valor humano me parece que deve estar acima de qualquer outro valor. Então, se o valor humano está sendo atacado, né, por que nos incomoda numa sociedade como a nossa? Nos incomoda que, por exemplo, as mulheres orientais, muitas delas ainda não têm a possibilidade de dirigir. Por que nos incomoda? Nos incomoda porque é humano, né? É um humano que está ali, também tem direito, também deveria ter liberdade para isso. Então, não me parece justo. Então, a gente discute muito mais a questão da qualidade ou do efeito, digamos, daquele hábito cultural sobre as outras pessoas, ok? Mas não existe uma cultura superior à outra. Isso é muito importante. Travou? Deu ruim. Eu acho que travou, gente. Nossa, Hoje não tá normal. homenagens, aula trava. Professor, se você estiver escutando, você travou. Acho que agora ele ficou emocionado depois de tantas homenagens. Não, a Adriana falou. Não, uma que fica conversando, assuntos aleatórios. A gente conversando, não esquece que tá gravando, né, gente? Para mim. Caiu. Tá ok? Ops. Ô, Letícia, aproveita que você tá como host agora, pausa a gravação aí pra gente fofocar.
Então, tá, já dei o play aqui, beleza. Então, vejam, eu coloquei aí para vocês, né? Coloquei aí para vocês na tela do slide, né? A dança, né? A dança clássica, efetivamente, né? Uma dança mais sofisticada, que é muito pouco acessível para a maioria das pessoas. Né? Quantas pessoas, quantos de nós assiste balé, né? Assim, você pensa no balé, você pensa assim, poxa vida, é algo que está ligado a um público que tem, digamos assim, um pouco mais de conhecimento a respeito da dança, tem um certo refinamento. Então, ao longo da história, a cultura erudita ela sempre esteve ligada a isso. Você, assim, um instrumento belíssimo que eu particularmente amo, mas que, assim, acho lindo, mas não toco, o piano. O piano é um instrumento também que, ao longo do tempo, está ligado a algo mais sofisticado. Isso faz parte da cultura erudita, né? Então, isso faz parte da cultura erudita. Além disso, ela tem, claro, sim, na cultura erudita, uma raiz dentro da academia. Porque você vai ter a formação de cientistas, ela está diretamente ligada à difusão do conhecimento, está ligada às universidades, ela está preocupada mais com a difusão intelectual. Então, quando a gente discute, inclusive, a chamada boa literatura, né, quando as pessoas falam assim, essa é uma literatura, né, uma boa literatura, efetivamente isso é literatura, isso daqui são livros mais comerciais, né? Está ainda ligado a esse pensamento de uma cultura erudita. Então, o que seria uma boa literatura? Uma literatura que tem um texto inovador, que tem uma narrativa inovadora, que tem uma densidade psicológica dos personagens mais distinta, que traz, ainda que de maneira implícita, né, que traz lições para as pessoas, que nos fazem pensar. Ou seja, é uma literatura que caminha muitas vezes até junto quase com a filosofia, com as ciências sociais, com a psicologia, né, porque trata muito do ser humano, trata muito do pensamento de uma sociedade. Então, vejam, quando você distingue o que seria uma boa literatura, essa boa literatura está ligada a um pensamento de uma cultura erudita, né? Então, é importante ter essa noção, por quê? Porque, ao longo da história, a cultura erudita, por estar ligada mais à difusão do conhecimento, às universidades, mais preocupada com a difusão intelectual, mais ligada à cultura burguesa, dentro de um pensamento mais elitista, essa cultura erudita acabou não sendo, digamos, acessível para a maioria das pessoas. Acabou não sendo acessível para a maioria das pessoas. Quem está comigo, fala. Eu, Pedro. Professor, Opa. posso fazer uma pergunta? Pergunte. A cultura erudita, hoje em dia, ela não já está mais difusa dentro da sociedade, então, querendo ou não, ela não já perdeu uma força, porque, tipo, tem muitos projetos ainda que, algumas cidades que apresentam a dança, a literatura e tudo mais. Então, querendo hoje, ela não já perdeu uma força e, querendo ou não é algo mais tão de elite, assim? Não é que ela perdeu força, tá, o Pedro? É que, felizmente, e aí é felizmente mesmo, né? A cultura erudita tem, por meio de projetos, como você acabou de citar, né? Por meio de projetos, ela tem começado a chegar um pouco mais às pessoas. E isso é extremamente positivo, né? Isso é extremamente positivo. Então, não é perder força, é, na verdade, ganhar as pessoas, trazer as pessoas para aquilo que era, digamos assim, algo que estava muito nichado, né? Muito ali, naquele grupinho de pessoas em que algumas pessoas tinham, digamos assim, direito e outras não tinham, né? Então, essa mudança ela é extremamente positiva, né? Quando você pega, vamos pegar o município aqui de Maringá. Maringá tem um projeto de balé dentro da Secretaria de Cultura, né? Esse projeto de balé dentro da Secretaria de Cultura. Então, vejam,
o balé, uma dança que sempre esteve ligada, digamos, isso que a gente chama de uma cultura erudita, mais ligado, digamos, a uma elite, aos burgueses, é desenvolvido como um projeto cultural e social do município, em que pessoas, inclusive de baixa renda, têm a possibilidade de ter acesso. Então, vejam, quando o município faz isso, né, o município, o Estado, quando o município e o Estado faz isso, o poder público faz isso, ou mesmo a universidade, ela está, de alguma maneira, tentando aproximar aquilo que estava, digamos, dentro de um nicho muito pequeno, muito fechadinho, dentro de uma bolha muito fechadinha, para que mais pessoas possam participar, mais pessoas possam ter conhecimento, mais pessoas possam ter acesso. Eu não sei se você é de Maringá, Pedro? Se o Pedro depois puder responder. Mas quem é de Maringá talvez lembre que há uns 6, 7 anos atrás, talvez um pouquinho mais, a Amanda, que gosta também dessa pegada de cultura, talvez consiga lembrar, nós tivemos um projeto que era financiado, que era um projeto do Ministério da Cultura, que era financiado, acho que, se eu não estou enganado, pela Caixa Econômica Federal, que tinha a apresentação de um dos maiores pianistas do Brasil, que eu não estou conseguindo recordar o nome dele, em algumas das cidades brasileiras e de forma pública, em praças públicas. E nós tivemos a apresentação na Praça da Catedral, anos atrás. Nós tivemos a apresentação na Praça da Catedral. Não sei quantos de vocês lembram disso. Não faz tanto tempo assim. Foi uma iniciativa... Quando que foi isso, Neza? Foi em 2016, aquele Arthur Moreira, se eu não me engano. Foi na Praça da Catedral. Foi na Praça da Catedral. E era um projeto financiado, acho que pela Caixa Econômica, né? E fazia parte dos projetos do Ministério da Cultura. E você coloca, assim, um pianista num espetáculo que geralmente é para teatro, para pouca gente, e você coloca isso em praça pública, para que as pessoas possam ter acesso. Isso é belíssimo. Isso é um tipo de iniciativa que a gente precisa fomentar mais, né? E quando o Pedro falou, olha, isso parece que está quebrando isso. É para quebrar mesmo. Seria maravilhoso se a gente quebrasse, né? Porque, vejam, nós, e eu falo aqui nós todos aqui, nós não tivemos formação para gostar, digamos, da música, da chamada música erudita. Nós não tivemos formação para ter acesso a isso e saber apreciar. Ninguém está dizendo que as outras manifestações que são culturais e artísticas e que nós temos acesso são ruins, não é isso que eu estou falando. Mas é a questão de democracia mesmo, de acesso a todos, que todos tenham acesso. Não pode ficar ali, né, restritozinho, fechadinho, só para aquele grupo, né? Então, esse tipo de movimento de tornar mais popular é um movimento extremamente importante, né? Que tem acontecido. Agora, que microfone é esse, filho? Você está invocado, filho. É um que eu tenho aqui, tipo assim, meu outro pifou, aí eu tô tendo que usar esse aqui. Aí, enfim, não é... Enfim, ele acaba chamando a atenção mesmo. Mas deixa eu perguntar... A questão dessa cultura erudita, tipo, esse se tornar popular da cultura erudita, será que está mesmo ligado com essa ideia de ser para todos, ser em praça pública, ou com a cultura historicamente como ela foi constituída? Porque às vezes você pode estar tocando piano na Praça da Catedral, mas aquele público, como não tem o acesso a essa cultura desde o começo da educação, ela talvez não chegue para ela o que aquela cultura representa, ou o que aquela música representa, entende? E aí, por exemplo, claro, tem essa cultura erudita, mas a gente pensa, tá, a popularização da cultura erudita, levar isso para as praças. Mas ninguém daí investiga ou estuda culturas que estão mesmo, às vezes, que são periféricas e tal, e levam para esses espaços, ou se preocupam, têm a mesma preocupação do que nesse caso da erudita para se tornar popular, entende? Então, eu fico pensando, popularizar a cultura erudita parece que às vezes entra numa incoerência, sei lá, parece que meio que não faz sentido, entende? Essa ideia de levar para
esse acesso de espaço, né? Eu entendi o seu questionamento. Claro. Ficou claro. Primeiro ponto que eu acho que a gente precisa compreender é que popularizar a cultura erudita não é torná-la, digamos, cultura popular. Cultura popular é uma outra coisa, né? Não é torná-la a cultura popular, né? Mas popularizar no sentido de tornar mais conhecida, né? Ou seja, mais acessível. Então, digamos, o João, a Ingrid, a Adrian, o João Roberto, a Isabelle, a Dani Neri, a Amanda Shoa, enfim, que todas as pessoas tenham a possibilidade de conhecer. Então, esse é um primeiro ponto. É nesse sentido, né? E nós temos visto algumas ações. Agora não, né? Porque nesses últimos anos não tem jeito, acabou tudo, não tem mais acesso. Mas, enfim, nós estávamos no movimento aí de tentar tornar, digamos, mais conhecida a chamada cultura erudita por parte do público que não tinha acesso. Então, é louvável, eu acho importante essa iniciativa. Mas, como tudo tem um mas, você tem toda a razão, João, quando trata da cultura erudita, dizendo o seguinte: tá, o espetáculo de piano na praça é muito legal, mas as pessoas elas não foram preparadas para apreciarem. E isso é um fato, né? Isso é um fato. Nós precisaríamos ter uma grande revolução, inclusive no sistema educacional, para que, desde o comecinho das primeiras séries, as pessoas começassem a ter acesso a todas as manifestações culturais, né? A gente deveria, inclusive, na escola, gastar muito menos tempo estudando algumas coisas que se estudam, que não têm aplicabilidade alguma, né? E enriquecer as nossas discussões deste grande e vasto universo cultural que faz parte da nossa diversidade, do nosso povo, da nossa gente e do grande mundo, né? Por que não? Porque tem tanta coisa bonita, né? Por que a gente vai fazer esse painel, inclusive, no Arte em Foco com os pintores? Porque nós não tivemos acesso a isso. Aí isso vai resolver o problema? Claro que não, né? Mas, às vezes, e aí eu acho que iniciativas como você ter ali uma apresentação pública de um pianista, você ter um espetáculo de teatro que, quem sabe, seja acessível a todos. Por que eu acho que ele é importante? Para dar um gostinho, porque às vezes pega alguém, entendeu, João? Às vezes pega alguém. Alguém vê e fala, cara, faz sentido gostar disso. E várias pessoas, a gente tem relatos, né? Várias pessoas descobriram, digamos, o piano, descobriram músicas mais elaboradas, digamos assim, por meio de apresentações. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Mas você tem apresentações na Alemanha de orquestras filarmônicas, de orquestras sinfônicas, para o público, na rua. No Brasil, você tem pouquíssimas iniciativas que são públicas, que são abertas, né? Felizmente, a gente tem aqui em Maringá, embora eles tenham uma pegada um pouco mais, até mesmo de música popular, mas você tem, por exemplo, a Orquestra Sinfônica a Orquestra Filarmônica da Unicesumar, que tem feito apresentações gratuitas e tal. Isso dá um acesso à pessoa para ver um espetáculo de uma orquestra. Mas é evidente que as pessoas não conseguem ter a compreensão do todo. Mas muita gente, às vezes, olha e fala, puxa vida, esse negócio é legal, né? E, às vezes, uma criança desperta o desejo de aprender a tocar ali um saxofone, um trompete, uma tuba, né? Então, eu acho que é importante a iniciativa, mas que ela não resolve o grande gargalo que nós temos de ausência efetiva de conhecimento das pessoas da cultura erudita, isso é um fato, né? Mas aí a gente também tem outro problema, a gente ainda não começou a discutir cultura popular, mas a gente também não conhece a cultura do nosso povo, né? É uma outra realidade, né? A gente também não conhece a cultura do nosso povo.
Até aqui tudo bem, gente? Eu vou avançar só mais um pouquinho, né, porque a gente perdeu um tempinho ali com a queda do meu sistema aqui. Eu sei que a culpa não é de vocês, mas, enfim, ó, esse tipo de cultura... Só um pouquinho, gente. É que abriu minha porta aqui, aí vai... Eu estou com receio por causa do vento de bater a porta muito forte. Então, gente, escutem só. Essa cultura, ela é evidentemente elitista, né? É inegável que essa cultura é uma cultura elitista, não por estar restrita, digamos assim, à classe rica, mas por ser produzida, né? Por ser produzida e compreendida apenas por um público restrito e quase sempre de grande escolarização. Então, veja, eu vou repetir isso para vocês, está lá no nosso slide, né? Para quem está acompanhando, quem baixou ali no AVA. Então, esse tipo de cultura, gente, é elitista, não apenas por estar restrita à classe mais rica, mais poderosa, embora exista uma memória em funcionamento, né? Até em função dessa cultura erudita ter sido iniciada ali, né, de forma mais sofisticada mesmo, dentro, né, daquele período da Idade Média, fez parte do renascimento cultural, foi financiada pelos burgueses, né? E aí depois, com o desenvolvimento das universidades, dos intelectuais investindo nisso, então você tem uma memória em funcionamento ali, ou seja, existe, digamos, uma marca histórica que aponta a cultura erudita, digamos, ligada às elites econômicas, mas também às elites intelectuais. Mas esse tipo de cultura elitista, não apenas por estar restrita à classe mais rica, mas por ser compreendida, né? E produzida apenas por um público mais restrito, por um público mais escolarizado. Então, é evidente que, digamos assim, uma música com maior complexidade de acordes só vai ser composta, só vai ser produzida por alguém que teve muitas aulas de música, né? Por quê? Porque, digamos, as pessoas do dia a dia, elas até produzem música, fazem coisas belíssimas, mas a diversidade e a riqueza de acordes, essa sonorização mais complexa, ela precisa ser feita por quem teve acesso a uma diversidade maior de repertório. Eu tenho uma fala que eu sempre repito para várias coisas, né? E principalmente para dentro desse nosso universo acadêmico aqui. Eu digo que ninguém tira do saco aquilo que o saco não tem. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Se a gente não tem repertório, não tem como tirar do saco repertório. Então, você só tem conhecimento para ofertar às pessoas, né? Discussões mais elaboradas para ofertar para as pessoas se você tiver repertório. Isso vale também para quem faz música, isso vale para quem faz dança, isso vale para qualquer pessoa que está ligada aos movimentos de cultura e de arte. Então, essa diversidade, ela é reflexo do quê? De um acesso também a um repertório maior, né? Então, por isso, a cultura erudita também é elitista, porque ela também é produzida quase sempre por um público restrito, quase sempre por um público que tem um grau diferenciado de escolarização. E aí a própria compreensão também dessa produção está ligado a isso. E aí, em função desse aspecto, é claro que a cultura erudita sempre esteve muito distante das pessoas. E aí a pergunta que o Pedro trouxe para a gente, falou, mas será que, né, nos últimos anos isso não tem modificado um pouquinho? Tem, de verdade tem modificado, tem mudado, né, por algumas iniciativas. Aqui em Maringá você tem
ao longo dos últimos anos, por exemplo, o convite à dança, o convite ao teatro, o convite à música, que dão acesso, são projetos da Secretaria de Cultura que dão acesso, digamos, para as pessoas a coisas que estavam, digamos assim, mais restritas, mais fechadas, e hoje estão chegando também a um pouco mais de pessoas, né? Um público um pouquinho maior. Ok até aqui, gente? Professor, só um adendo que eu lembrei aqui, que você falou, principalmente do convite ao teatro, que eu acho que é mais meu lugar de fala, digamos assim. Uma das coisas que a gente debate muito na nossa área, assim, é a questão de como, às vezes, o público do teatro em Maringá são pessoas que fazem teatro e que estão assistindo mais teatro também. E mesmo que o convite ao teatro seja gratuito, tenha uma divulgação até na RPC e tal, a gente vê que é uma cultura, historicamente falando, de que as pessoas às vezes acham que o teatro é uma coisa chique, ou que o teatro é uma coisa que não são para elas. Então parece que o buraco às vezes é muito mais embaixo, né? A cultura erudita parece que ela abarca todo o teatro, né? Você ter o acesso ao teatro, parece que a pessoa não se sente pertencente a estar ali assistindo o teatro. Então isso também é uma loucura. Eu lembro que muitos espetáculos que eu fiz, né, que meus amigos fizeram e tal, a gente apresentava, a gente via que era um público que a gente sempre via, mesmo público, sempre o mesmo público, né? E aí a gente começou a ver, mano, mas tá gratuito, né? Tá divulgado. Claro que daí tem a questão de ser centro, né? Muitas vezes é muito centro, né? O Teatro Barracão, o Reviver, todos são muito no centro. E o Calil é afastado, mas é numa região mais elitista de cidade, beleza. Mas mesmo assim, né, a gente vê que isso também é um problema, claro, a centralização do teatro, né? Não é descentralizado para pessoas virem e assistirem nesse processo, enfim. Mas mesmo assim, a gente via que essa cultura do ir ao teatro, assistir ao teatro, já também está dentro um pouco, por exemplo, dentro dessa cultura erudita, essa cultura de, nossa, muito chique. E eu não sei nem como que vai ser agora depois dessa pandemia, né? Porque agora, né, que o teatro online, com essas coisas, as pessoas já acham, agora quero ver irem mesmo ao teatro. Eu espero, não quero ser pessimista, na verdade, mas eu acredito também que não, porque quem entende o que é ir ao teatro, o que é presenciar ali, estar, acho que já é outra coisa também, né? A pessoa vai saber. Mas, enfim, só esse adendo também, porque eu acho que a cultura de parece estar muito mais além, né? O buraco é muito mais embaixo nessa questão. E aí vem, né, João, ao tema central das nossas discussões na semana, né, que passou e nessa semana. Isso tem a ver com a cultura de um povo, né? Tem a ver com a cultura de um povo. Quando você fala, e eu achei muito bacana a sua fala, quando você disse assim, olha, as pessoas olham o teatro como aquilo não nos pertence, né? Então, essa imagem de que aquilo não nos pertence, não é algo que é nosso, não é algo que eu vou conseguir entender, que eu vou conseguir gostar, né? Então, tem a ver com essa mentalidade que foi criada ao longo do tempo. Então, ainda que você tenha projetos como Convite ao Teatro, e aí, né, acho que muito, muito oportuno o seu relato, mesmo que você tenha convites, né, para as pessoas gratuitamente, para que elas participem com divulgação, elas olham e falam, elas não conseguem se identificar que aquilo, elas podem participar, elas devem participar, né? Então, elas não conseguem fazer isso, elas não conseguem fazer esse movimento, né, de compreender efetivamente que aquilo também é delas, que aquilo também diz respeito a elas, né? E aí você citou a questão da localização, mas a gente pode ir além, né? O próprio espaço em si, né? O próprio espaço, aquele espaço parece que não, né? Não é um supermercado em que ele vai, né? Aquele espaço parece que aquelas paredes, aquela porta, parece que cria uma certa resistência, ele entrar ali, ele avançar ali naquele espaço, né? Então, eu diria que tem uma questão, inclusive, com o espaço físico, talvez iniciativas como essa do Convite ao Teatro, vamos já, Amanda, segura aí, né? Iniciativas como essa do Convite ao Teatro, talvez a gente teria que pensar como formação a partir da escola mesmo, talvez os espetáculos irem até a escola, sabe, serem organizados em instituições de ensino, quem sabe alguns dentro de por que não, dentro de igrejas, dentro, sei lá,
né? Quando a temática não for ofensiva, digamos, aquele credo, né? Então, criar esses espaços para que as pessoas possam efetivamente conhecer e falar, opa! E aí, quando chama para dentro daquele espaço físico, o teatro, ele tem um pouco mais se sente mais próximo, ele fala, opa! Né? Porque hoje entra aqui e ele fala, não, isso não é para mim, né? Ele vai prestar atenção no próximo comercial. Fala, Amanda! Não, eu só queria compartilhar que há uns 3, 4 anos atrás eu fui fazer um rolê em São Paulo e eu fui no Teatro Municipal 2 vezes. Uma primeira vez foi para ver uma orquestra e era um evento gratuito, e a segunda foi também para ver uma orquestra e já era pago. E eu vi a diferença, assim, que no evento, quando foi gratuito, tinha um monte de organizadores do teatro, assim, em todas as galerias, perto das cadeiras, para lembrar o pessoal que não podia tirar foto, não podia comer, não podia beber, e sempre com uma luzinha na cara. E aí, quando foi no domingo, que era o dia pago, não tinha ninguém. E a diferença, assim, sabe? Eu lembro que eu me senti até mal, que na primeira vez que eu fui de boa, de all-star, vestido. E aí, no domingo, 10 horas da manhã, o pessoal todo maquiado, de salto, super elegante, e eu de all-star de novo. E eu toda encolhidinha, assim, na cadeira, morrendo de vergonha. Mas como tem esse contraste, assim, às vezes até na própria organização, de se preocupar mais quando é gratuito, porque vem gente que não é daqui, digamos assim, sabe? Não sabe se comportar. Exatamente, foi estarrecedor, assim, para mim. É que pobre é um problema sério, sabe, gente? Pobre derruba pipoca, pobre é sujinho. Fala, Caian. Não, professor, fui eu mesmo. Não, é que o Caian botou a mãozinha ali também. Não, tranquilo. O professor estava nessa parte, então, falando não somente no teatro, mas eu fiz dança durante muito tempo, hip hop mesmo, dança de rua. E é muita diferença de um lugar para outro, como que eles abraçam a cultura, né? Em Marialva mesmo, eles têm um super teatro, é Marialva. Acho que é Marialva mesmo, que a gente vai se apresentar na competição. Já tive e lá, a cidade abraçou o programa de dança, entende? É algo que a gente não vê muito aqui, igual o Jones falou sobre essa parte do teatro. Não é somente no teatro, mas as pessoas não têm a cultura de ensinar as outras irem até o lugar, buscar essa parte aberta, ver a dança, ver a música, ver isso de forma diferente. Então, é diferente mesmo. Igual a Amanda falou, quando ela falou de São Paulo, eu falei, tanto que os projetos de dance hall, de música, toda essa parte assim, lá é como se fosse o centro, legal. Né? Que legal, que legal. E o teatro lá é belíssimo mesmo, né? Eu tive lá uma vez, é maravilhoso o teatro em Marialva, muito bacana. E tem muitos projetos nas escolas que levam os alunos para aquele espaço com muita frequência, né? Então, isso tudo vai criando, digamos, esse hábito, né? Ou seja, aquilo me pertence, que é aquilo que o João e a gente estava trazendo agora há pouquinho. Caian, você ia falar, querido? Pelo menos eu tenho uma mãozinha aí, eu não sei se é para se manifestar, mas fica à vontade, querido. Não, eu queria falar mesmo. Professor, considerando o contexto em que a gente está inserido hoje em dia, num panorama mais geral, com o advento da internet, com o advento da indústria cultural, da massificação da cultura e tudo isso, você acha que isso acaba se tornando, de alguma forma, um impedimento para a democratização de alguns estilos mais nichados de cultura? E deixa eu elaborar antes da sua resposta. Às vezes parece que esse excesso de impulsos culturais que a gente recebe, de televisão, internet, música em todo lugar, e a gente vê tudo isso, parece que mata um pouco a curiosidade por conhecer o novo, e mesmo que você crie um espaço e torne disponível, por exemplo, os programas que a gente citou aqui da prefeitura, do Convite à Dança, Convite ao Teatro, Convite à Música, eu já participei do Convite à Música também, e eu percebi muito, tanto no Convite à Música quanto em eventos privados também, eu percebi muito o que o Jones falou, que são sempre as mesmas pessoas, porque parece que as pessoas que não são dali não têm a curiosidade, o interesse de saber, sabe? E eu estava pensando se isso tem um pouco a ver com esse bombardeio que a gente está recebendo de conteúdo. Caian, muito bem, assim, lembrado, né? A gente vai discutir um pouquinho isso quando a gente falar sobre a cultura de massa,
né? Já no próximo encontro a gente consegue entrar sobre isso, entrar nesse campo, mas é evidente que essa saturação de informações torna, inclusive, menos visível as outras discussões, né? Isso é evidente. Você tem muita oferta, né? E muito mais oferta em volume, digamos, daquilo que a gente chama de cultura de massa, né? E como o efeito também da indústria cultural. Então, você tem uma oferta absurda, e essa oferta desses conteúdos, ela está aí, né? Na nossa mão, porque ela chega por meio do rádio, da televisão. O rádio é muito importante ainda hoje, mas foi fundamental nesse processo, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso quando a gente falar sobre a cultura de massa e falar um pouquinho sobre o rádio para a música, né? O efeito do rádio para a música. Mas olha a quantidade de coisas que acontecem na vida das pessoas e que levam para elas a música, a própria dança, né? A novela, o filme de Hollywood, né? Então, é muita coisa. Então, ela não tem muito tempo para poder pensar em outras coisas. Além disso, os meios de comunicação, de modo geral, não, até porque não é rentável, né? Elas não apresentam essas outras manifestações da cultura erudita para as pessoas, né? Muito raramente. Então, quando que a gente vai ter acesso, digamos assim? Quando acontece um projeto do poder público que estimula, quando acontece uma aula como a nossa, né, que a gente vai discutir um pouquinho a respeito disso, mas no dia a dia ninguém está pensando sobre isso, né? Ninguém está tratando disso, ninguém está falando sobre isso. Isso acaba sendo muito confortável para quem está nos meios de comunicação, porque continua oferecendo mais do mesmo e dá certo, economicamente é viável. E quando ele vai fazer algo mais nichado, digamos assim, para a cultura erudita, também é rentável economicamente. Na verdade, a indústria cultural foi muito esperta, né? Ou seja, quando ela mantém, inclusive, selecionadinho, isso daqui é só para esse público, isso também dá dinheiro. Isso também é muito rentável, né? Então, você faz uma mídia direcionada para aquilo. Então, não há muito interesse, né? E para o próprio público, digamos assim, nós aqui, né? Ficamos meio largados nesse processo, porque qualquer um de nós, se a gente quiser, eu sei lá, estou a fim de entender um pouquinho porque que esse tal de Beethoven foi tão interessante. Você vai ter que se virar, meu filho. Você vai ter que procurar informação, né? Você vai ter que pesquisar sozinho, porque ninguém vai ficar discutindo, você não vai encontrar isso na esquina, né? Então, é claro que isso, toda essa produção que a gente tem midiática, né, que oferta, acaba criando uma espécie de cortinazinha de fumaça, não intencional necessariamente, mas que acaba mantendo isso silenciado. Isso é fato, só fala é perfeito. Meus amores, o nosso tempo já está indo, né? Quer dizer, já foi. O prof, se deixar, eu continuo aqui. Foi uma delícia. Prof, vamos encerrar que a gente tem que fazer uma oração antes, que depois é semiótica, sabe? Semiótica é bom. É bom depois que termina, né? Que durante.